Então, muito sim. boa noite. Pérola, Brito, muito obrigado pela sua participação aqui em mais uma live da RS Educação. Eu que agradeço. A, a RS Educação é uma empresa na área de educação, na área de consultoria. Nós oferecemos uma série de cursos, de palestras e eventos ligados à educação, saúde, área de serviço social. E desde que a cidade de São Paulo esteve em quarentena, entrou em quarentena, nós começamos um projeto de poder divulgar para as pessoas conhecimento, né, ligado às nossas áreas de atuação, né? Então, Uhum. desde de março, nós começamos esse trabalho de divulgar projetos, divulgar aquilo que os nossos parceiros estão realizando. E hoje nós temos aqui o orgulho, a alegria de estar em parceria com o Espaço Logos, né, com a Pérola Brito. A Uhum. Pérola, ela é pedagoga, psicopedagoga clínica institucional e hospitalar, neuropsicopedagoga, diretora do Espaço Logos, que ela vai poder mencionar também o trabalho dela no espaço dela, e ela clinica com atendimentos psicopedagógicos, psicológicos, que atende crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos e síndromes. Então, estou com muito orgulho, muita alegria de ter você por aqui, Pérola. Obrigada, eu que agradeço. Nosso espaço atende principalmente, né, crianças com dificuldades, como você já mencionou, e nós temos também avaliações neuropsicológicas, toda essa área, tanto de psicopedagogia quanto de psicologia, a gente faz esse acompanhamento dessas crianças com dificuldades, adolescentes, atendendo os adultos, com psicoterapia também, né? Sou, no caso, eu, a minha irmã, que trabalha comigo, né, que é minha sócia, minha mãe que trabalha com a gente, mas também temos outros profissionais, psicopedagogos e uma psicóloga que está com a gente também, fazendo esse trabalho. Então é um prazer estar aqui. Muito bom, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, que E a agradeço. Pérola trouxe uma pauta, tem uma pauta muito interessante para o nosso papo de hoje, que é a atuação do psicopedagogo no novo normal, né? Sim. Então, o psicopedagogo, a gente pode ter aí um arrazoado, que é aquele profissional que atua, sobretudo, no âmbito da dificuldade de aprendizagem, sobretudo, né? Sim. E nesse sentido, uma outra sentença desse título, né? O escrutínio do nosso papo aqui corresponde também a um novo normal, ou seja, estamos vivendo um período de quarentena, né? Todo o Uhum. Brasil, em maior ou menor grau, cerca de 6.500 municípios brasileiros, em maior ou menor grau, com as suas peculiaridades, tem aqui a Sim. restrição para circular, temos aqui as questões, sobretudo, da educação, e Uhum. a Pérola tem aqui uma indagação muito interessante de pensar o que o profissional ligado à dificuldade de aprendizagem deve considerar ou pode considerar com relação a esse novo normal. Pérola, diz uma coisa, como que você vê o papel do psicopedagogo nesse novo normal? Eu acho que, como você já mencionou, falando dessa questão, né, do momento que a gente está vivendo, né, eu acho que é importante a gente pensar dois pontos que a gente tem aí, né? A atuação do psicopedagogo, como você disse, que é voltado especificamente para essas questões de aprendizagem, né, de dificuldade de aprendizagem, né? Onde faz avaliações para poder verificar se realmente é apenas uma dificuldade ou se muitas vezes pode ter aí uma hipótese, de repente, de um transtorno, de uma síndrome, e outras questões voltadas a essas questões de aprendizagem, né? E essa ideia do novo normal que a gente está vivendo, se a gente for pensar, até então, iniciamos o ano, né, de uma maneira, como sempre vinha acontecendo, né, e aí quando chega no mês de março, tudo mudou, né, então tudo aquilo que era feito fora do nosso ambiente domiciliar passou a ser feito dentro de casa, né, então todas as questões de trabalho, de escola, né, no caso das crianças, adolescentes e mesmo dos adultos, né, de graduação e tudo mais que faziam isso presencial, academia, né, exercício, essas coisas todas que eram feitas fora desse ambiente, né, fora de casa, passou a todas essas demandas passaram a ser feitas dentro de casa. Então, mudou, né? Mudou toda essa rotina, mudou toda essa estrutura. Então, isso passou a ser algo que onde as famílias tinham que começar a se adaptar para essas mudanças, né? E aí, pensando nessas mudanças todas, a gente entra nessa questão da aprendizagem, né? As crianças passaram a ter ensino remoto, né? Os pais, muitos não têm condições, mesmo por conta de todas essas demandas, como eu falei, porque muitos trabalham,
também dentro de casa. Claro que a gente tem que pensar aí que tem uma parcela que não parou, né? Que tem uma parcela da população que manteve o seu trabalho fora, mas a grande parte continua, ficou dentro, está, né, dentro desse ambiente, tendo que dar conta dessas demandas. E a questão da aprendizagem é algo que, assim, que a gente, né, observa e escuta, que vem ficando difícil para esses pais, porque eles não conseguem dar conta, né, dessa questão. Muitos têm uma dificuldade para poder conseguir dar conta disso, né? E aí, se a gente for pensar a questão de que tudo era feito fora do ambiente, que passou a ser feito dentro desse ambiente domiciliar, e aí a gente tem aquela visão. Primeiro ponto, acho que a gente pensa da dificuldade. A gente sempre teve a casa como um momento de descanso. Trabalha-se o dia inteiro, chega em casa, eu vou descansar, né? Então, eu trabalhei, as crianças estudou a semana inteira, sábado e domingo é o dia de descanso, né? Então, a gente sempre teve essa questão da casa ser um ambiente mais tranquilo, sem comprometimento de horário, né? Todas essas questões. E aí, de repente, ter essa mudança radical e ter todas essas situações dentro do mesmo ambiente, né? Tendo que dar conta do trabalho, dos filhos, da educação dos filhos, das demandas, né? Dos responsáveis todos ali tendo que dar conta dessa situação. Então, é algo que, querendo ou não, tornou difícil aí para todas as famílias, né? E passou a ser esse novo normal, né? Que a gente não sabe até quando, né? Como as coisas darão daqui para frente, tem uma hipótese de retorno escolar, mas a gente não sabe como. E aí a gente pensa assim, né? Qual o papel do psicopedagogo diante disso, né? Se a gente for pensar mais para frente no retorno, e mesmo não tendo esse retorno ainda escolar, mas no caso daqueles que buscam o profissional, a gente vai se deparar aí com duas situações, né? A gente vai se deparar com duas situações muito delicadas, vamos dizer assim, né? Que seria aquela criança, por conta dessa dificuldade que as famílias estão tendo de dar conta desse estudo com essa criança, então muitos pais estão se deparando com situações de meu filho não está bem, meu filho não sabe, meu filho não consegue, né? E aí acabam tendo aquela preocupação de entender se realmente o filho tem algo a mais, né? Então, o papel do psicopedagogo nesse momento é ter um olhar muito delicado para poder entender, será que realmente essa criança ela tem algo mais sério, mais específico que precisa ser tratado, ou realmente é importante, né, ele ter esse olhar para pensar, ou será que essa criança não conseguiu dar conta por conta de toda uma dinâmica que mudou dentro da casa dela, né? Então, se a gente for pensar, a criança está ali naquele momento de estudo, mas várias coisas estão acontecendo dentro do mesmo ambiente, né? Estão acontecendo, muitas vezes a criança está ali sentada fazendo atividade, mas às vezes tem um irmão, uma irmã que estuda, mas está terá aula em outro momento, e ele está sabendo que ele está ali fazendo a tarefa, mas o irmão está assistindo TV, né? Então ele não vai se concentrar. Por que ele está na obrigação de fazer a tarefa se o irmão está no momento de diversão vendo TV, por exemplo? Né? Então tem essas questões, né? Toda uma dinâmica acontecendo, nem sempre as famílias conseguem acompanhar essas crianças, né? Naquele momento que está acontecendo ali o estudo, né? Depois desse momento que acontece da aula remota, né? Do estudo remoto, nem sempre a família às vezes consegue dar conta disso também depois. Então, eu vejo que dos desafios que nós teremos daqui para frente são nesses dois pontos, entendendo essas crianças, né, com muito cuidado, sabendo se realmente são crianças que apenas por conta dessa questão da rotina, que de repente não foi bem estruturada, e aí elas não conseguiram dar conta disso, né, ou porque realmente são crianças que a gente sabe que já tem aí algumas crianças que já tinham um histórico, de repente, né, dessas questões de dificuldade, que às vezes a escola já apontava, né, aí, claro, são casos que vai ficar agora, nesse período, né, ficou muito mais evidentes, né, mas existem aquelas que, poxa, meu filho até então conseguia dar conta e tudo mais, e chegou nesse período e não está conseguindo, né, não está conseguindo fazer a prova, não está conseguindo dar conta do que precisa, né. Então, o psicopedagogo ele vai ter que ter esse olhar, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho, ele é em conjunto com a família, né? Porque a família precisa ser parceira do psicopedagogo para conseguir dar conta, né, dessas questões, assim como com a escola também, né? Mas acho que no momento que a gente está vivendo, mais ainda com a família, né? Nesses pontos, assim. Você sabe que você falando, você já dá algumas intuições de alguns caminhos, né? Mas de toda Uhum, forma, se a gente fosse pensar com relação a esse novo normal, né, que está por uhum. surgir, aí, todo esse desafio que nós temos pela frente, como que você acredita que os profissionais de educação, como que eles devem proceder
diante das dificuldades de aprendizagem. Embora você já tenha colocado alguns indicadores para identificar Sim, o que talvez tenha a ver com esse período de quarentena, né? sim. Mas como que o profissional de educação pode trabalhar? Isso eu digo até mais, talvez algum indicador com relação à família, né? São duas questões, profissional de educação e a família. Como que você enxerga isso? Sim. É, a gente pensa, primeiro, aqui agora, nesse momento no qual a gente está vivendo, né, os profissionais também estão se desdobrando para fazer sua parte, né, com relação a essas aulas remotas, né, com a intenção de dar conta de todo esse conteúdo, porque a gente tem duas realidades, né, a realidade das escolas privadas, que são aquelas onde tem livros, onde existem os materiais apostilados, que eles precisam dar conta desse material, né, e o ensino público, que tem um outro tipo de demanda e que a gente também tem uma realidade de crianças que não têm acesso a esse ensino, né? Então, a gente tem aí realidades diferentes, né? Então, a gente tem que pensar que, pensando tanto agora quanto depois, o professor e a área da educação, assim como a família, precisa ter um olhar delicado com relação a isso, né? Precisa, no caso dos professores, porque assim, por mais que os professores estejam ali cumprindo com o seu papel, vamos pensar que eles também estão passando por essa situação, assim como as famílias. Então, os professores também estão se desdobrando para gravar suas aulas e dar conta daquilo, mas também tem filhos, muitas vezes, que precisa também fazer a mesma coisa com os filhos, né? Então, são realidades muito parecidas, né? Então, a escola, e tanto a escola quanto o professor, ter um olhar com paciência, com atenção, sabendo que essas crianças, elas estão ali, lógico, para dar conta do que precisa, mas muitas vezes também a família tem essa dificuldade para poder fazer isso, né? Então precisa ter esse olhar cuidadoso e saber também que logo depois, retornando a essas aulas, que vai haver uma defasagem, né? Porque isso é fato, porque por mais que as crianças estejam acompanhando, não está sendo, na verdade, da mesma forma, né? Como era em sala de aula. Então, vai haver uma defasagem. Só que para quando isso retornar, acho que o foco principal não será somente a aprendizagem, mas também o acolhimento que essas crianças vão precisar ter, porque elas estão 3 meses fora de casa e a gente pensa que ainda terão outros meses aí pela frente para que isso aconteça, né? Para que esse retorno aconteça. Né? E aí a gente tem que pensar também que outro ponto, que no dia a dia acontecem as instabilidades, às vezes a criança ela não está bem para ficar sentada ali naquele período, né, conseguindo absorver aquilo que está sendo passado, mesmo as famílias também têm essas dificuldades, né? Então é um período delicado, né? Se a gente for pensar, é algo bem delicado nesse sentido, por conta dessas questões, são crianças, elas estão separadas dos seus pares, né, dos seus amigos já há esse tempo e ficarão daqui mais um tempo, né? Foram privadas dos espaços que elas tinham para brincar, né? Dos espaços, tudo aquilo, como eu falei no início, o que elas faziam na escola e os espaços que elas tinham para poder fazer agora ficaram todos dentro desse espaço dentro de casa. Então tem dias que a criança está ali, que ela não está querendo estudar, que ela não vai se dedicar para aquele estudo, né? Então são esses pontos que a gente vai perceber e vai acontecer de aparecer lá na frente, né? Essa defasagem. Então, e no caso da realidade, como eu falei, do ensino público, isso também vai acontecer porque muitas não estão tendo nem esse acesso, né? Que é um outro ponto muito mais delicado também, né? Então, o papel do professor e da escola é ter essa acolhida, tanto agora quanto depois. Claro que a gente sabe que tem aí umas questões de obrigações, a gente sabe que tem que sim se cumprir com essas obrigações, né? Mas entender que precisa ter paciência, né? Porque ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo agora, né? E no caso da família, também ter essa paciência, esse olhar. E aí, o que a gente pensa? Por exemplo, no caso das crianças de alfabetização. Ah, mas eu não consigo alfabetizar o meu filho, não sei dar conta, né, do que eu preciso, do que tem que fazer com o meu filho, né? Então, a gente sabe que é um momento delicado, mas é fazer aquilo que é possível dentro do que é pedido, do que é esperado, né? Montar uma rotina para tentar se organizar, para poder ajudar, né, essa criança. As famílias entenderem que mesmo não fazendo, de repente, tudo aquilo que é esperado, né, que a criança não faça tudo aquilo que é esperado pela escola, mas o fato da família tirar um momento para leitura, um momento da criança ter ali o brincar livre, né? Ela consegue se desenvolver através disso, né? Uma família que tem momentos de diálogo com a criança, ela vai desenvolver vocabulário, ela vai desenvolver compreensão. Isso vai, né? Sempre falo isso, mas que é um fato que vai trazer para ela benefícios no futuro, né? É interessante a sua fala, porque
é muito interessante para quem é da educação, talvez para a sociedade como um todo, que não está tão conectada com a educação, talvez não tenha noção que parte das legislações que nós temos corre no sentido de que a educação, a partir da Constituição Cidadã, né, e a partir de Uhum, todos os documentos decorrentes, né, ela é prevista que é a família e uhum, a escola, né? Não uhum, é uma sim, coisa só da família, embora hoje se discuta muito a questão do ensino fora da escola, isso é uma pauta recente, né? E a escola é como se fosse, tem que estar em consonância, em diálogo com a família. E é muito sim, interessante porque, é óbvio que ninguém queria estar vivendo uma quarentena, é óbvio que sim, não como a gente achar que o momento que a gente vive é bom. Mas se tem um sim, aprendizado que todos nós podemos ter enquanto evolução, enquanto sociedade, enquanto até um processo civilizatório, darmos-nos conta da importância desse convívio, dessa relação, né, para que o processo de aprendizagem aconteça. E até mesmo, pasmem, para que os profissionais da educação até sejam mais valorizados no futuro, né? sim, sim, essa é a expectativa. Então, e é interessante a sua fala, porque tem alguns realces que me chamam a atenção, que se o psicopedagogo, o profissional que está ligado ao processo de aprendizagem. Então, o Uhum, processo de aprendizagem que socialmente se convencionou, a prioristicamente, está num ambiente chamado escola. E esse uhum, ambiente aqui que você bem identificou agora é outro, né? É um uhum, ambiente com uma série de outras perspectivas, né? sim, Com uma série de outras possibilidades, né? sim, E é curioso porque pensando num país do tamanho do Brasil, que na verdade é um continente, para os desavisados, a gente está falando de um país com 210 milhões de habitantes, né? sim, E a população de estudantes nos diversos níveis é algo próximo de um terço, um quarto da população brasileira, né? Então é um uhum, volume absurdo. E por ser muito, um país muito, muito desigual, é um país muito desigual, é um dos países mais desiguais do planeta, dentre os 200 países que existem no planeta Terra, o Brasil é um dos mais desiguais, né? E uhum, nesse sentido, o próprio acesso aos equipamentos, às tecnologias de informação e comunicação, o acesso à uhum, internet e acesso ao maior repertório de equipamentos para dar suporte à educação, uhum, obviamente, vai ter também uma proporcionalidade naquilo que envolve as classes, né? Então, eu acho uhum, interessante que você mencionou de uma maneira bem objetiva que nós temos aí tanto a escola pública, que naturalmente está mais ligada a, a ao público de classe baixa e até classe média, né? E a escola uhum, particular, que são os outros níveis, classe média, classe alta, vamos chamar assim, só para a gente ter algum tipo de norte, né? Então, é sim, interessante pensar que a dificuldade de aprendizagem, né, uhum, em tese, o que cada indivíduo, né, que cada indivíduo tem o seu processo, tem gente que aprende mais sim, devagar, tem gente que aprende mais sim, rápido. O que sim, nós temos hoje a partir da informática, nos últimos 10, 15 anos, é o maior número de estímulos pelas uhum, telas. Ó, nós aqui falando pelas telas, né? sim, É, nesse sentido, naturalmente, ter acesso, saber manusear bem esse equipamento, não quer dizer que nós somos mais capazes ou que adquirimos propriedades ou conhecimentos oriundos da Base Nacional Curricular ou dos estímulos próprios da educação infantil, né? uhum, Saber manusear um computador, saber manusear um videogame ou uma tela de celular significa que nós estamos nos estimulando e sabendo lidar com isso, né? Então é muito sim, curioso, porque me parece na sua fala que temos aí duas situações de background que são, de um lado, o processo de aprendizagem individual, a sim, família, e aí a, uhum, a riqueza da família não é mensurada em dinheiro e não é uhum, mensurada no que ela possui, mas no quanto ela está disponível, no quanto ela está interessada e pode, né, claro, né,
para a gente não ter nenhum ar de julgamento aqui, estar sim, tete a tete fazendo o que a LDB prevê, né? Que é uhum, a sim, base da educação é a família e a escola. E agora, a escola está um pouquinho distante ou está através dessa telinha aqui, né? sim, E temos aí, de um outro lado, o grupo, vamos chamar assim, que não tem acesso a essas telas aqui para ter acesso, para poder se conectar com a educação formal, né? Então é muito sim. curioso, até fico refletindo muito como que vai ser, portanto, o panorama educacional e o papel do profissional psicopedagogo no futuro. Como que você imagina isso? É claro que estamos falando de Brasil, né? Uhum, Até esse cara aqui que temos 86 milhões de pessoas matriculadas, né? Eu estava uhum. falando de um quarto, um terço, mas o indicador parece ser quase metade. Então, como que você vê nesse sentido? Como que vai ser o panorama educacional e o papel do profissional psicopedagogo no futuro? Antes de responder sua pergunta, só complementando o que você estava, né, falando, como você disse dessa questão da diferença das classes e tudo mais, que cada criança tem a sua individualidade, e pensando, né, nessas duas realidades, assim, vamos colocar assim, né, em duas realidades, eu acho que é importante a gente pensar que o momento no qual a gente está vivendo, é importante levar isso em consideração realmente, independente dessa questão, como você falou, sem questões de julgamento, mas independente dessas questões, o fato de ter o acesso mais fácil, o que acontece? Se a gente for pensar na realidade no qual a gente está vivendo, como eu disse, existe a instabilidade, existe a demanda né, que é necessária para que as coisas aconteçam dentro desse ambiente domiciliar, né? E por mais que tenha lá todos os recursos, tenha uma família que tenha todos esses recursos, né? Vou dar um exemplo. A criança está fazendo a prova, hoje ela tem acesso ao material para poder fazer com consulta essa prova, tem a família que poderia dar esse acesso, e muitas vezes a criança, tendo todos esses recursos, não consegue atingir a média, a nota no qual era esperada, mesmo tendo todos esses recursos, né? E por que isso acontece? Se a gente for pensar, antes, né, desse momento que a gente está vivendo, existia essa preocupação. Você ter a prova, né, não vai ter ninguém lá com a criança, vai ser a criança a prova e na escola sozinha. Então, tinha-se um momento, de uma forma ou de outra, que era necessário estudar para fazer isso. Então, agora, muitas vezes não se tem essa dinâmica de, não, você precisa estudar. Não, a prova vai ser com consulta, mas será que essa criança tem essa orientação? Né? Então, tem esses pontos que precisam ser observados, né? Então, será que a criança tem alguém ali que vai auxiliar? Porque se ela tem uma dispersão na hora que ela está prestando atenção, que ela está fazendo essa aula, se ela não consegue compreender aquilo que foi passado, na hora que ela for fazer a prova e que ela tiver que consultar esse material, ela não vai conseguir também se localizar naquele material, naquele conteúdo que foi trabalhado em sala durante aquelas semanas todas, né? Então, isso que é importante. Por mais que tenha todos os recursos ali, ela precisa de uma orientação. Né? Então, isso independe da questão de classe, como nós falamos, né? Por ser uma criança, ela precisa dessa orientação, né? E se isso falta, ela vai ter essa dificuldade, né, para conseguir. Né? E por mais que, lógico, eu não estou generalizando dizendo que todas terão, não, a gente sabe que tem aquelas crianças que têm ali uma desenvoltura melhor, que consegue dar conta de algumas questões, mas se a gente for pensar na grande maioria, e se a gente for pensar naquelas que já têm uma dificuldade, que já de repente tem um transtorno ali, né, de desatenção, muitas vezes, alguma questão já específica, que torna isso ainda mais difícil, né, se não tiver uma orientação, então aquilo triplica, né, a questão da dificuldade de conseguir dar conta, né, Você dessa sabe questão. que, sem quebrar o seu raciocínio, por favor, Não, mas sabe imagina. que em outros níveis eu tenho observado, como professor universitário e também colega de vários professores de diversos níveis, Uhum, que o acesso às telas, que nem o que a gente está colocando aqui, parece um jogo, né? Naturalmente tem um pouco dessa cultura. Somado ao que você bem colocou, temos um outro fenômeno que eu tenho observado, ainda não está devidamente documentado, mas eu estou observando isso com muita clareza, que o fato das provas, em grande parte, serem com consulta, as pessoas têm acesso a toda essa parafernália da internet. Então, assim, nesse uhum, semestre que passou, que eu, como professor, corrigi uhum, muitas avaliações, absurdo, foi absurda a quantidade de plágios, né? É uhum. claro que eu não estou falando do nível infantil, tá? Sim, Mas estou corroborando, somando mais um sim, elemento para o que você me coloca. Por quê? Porque a sim, pessoa aprendeu a ter acesso à internet, ao caminho fácil.
Mas, por Uhum, exemplo, se você pega uma área mais reflexiva, como uma área que eu atuo, que é uhum, na área de geografia e história, eu quero que a pessoa reflita. Então, se ela copia e cola, eu formalmente, a questão está respondida, mas uhum. tem que estar muito claro se eu não estou criando um vício Sim, que é o vício da reatividade. É uma reatividade. uhum, Pronto, respondi, né? Então, sim, somado à questão que você bem colocou agora, do como cada indivíduo aprende e do uhum. quanto que a relação estar em casa ou não estar em casa, se coloca, ainda temos outros elementos, né? Eu não queria romper a sua linha de raciocínio, eu queria só somar um Mas, ponto, né? Que você mas é, falava sobre o que você imaginava do papel do psicopedagogo para o futuro. Desculpe. não, imagina. E aí, falando dessas questões, como você colocou, né, das questões de aprendizagem, por exemplo, essa situação pode acontecer, por exemplo, com os adolescentes, ensino médio, isso pode acontecer também, né? O fato de estar ali naquele ambiente, como você disse, ter acesso a isso, né, cumprir com aquele protocolo que era necessário, ok, né, mas não se teve uma reflexão sobre aquilo que foi desenvolvido, né, o que teve com relação ao material didático e tudo mais, né? Então, aí, nesse ponto onde eu falo dessa questão dessa defasagem, né? Que se realmente acontecendo esse tipo de coisa, por exemplo, sabe-se que foi como você falou. Cumpriu, respondeu, ok, né? Mas será que aprendeu? Né? Teve a compreensão disso? Né? Então, são esses pontos que realmente, que é onde eu falo que lá na frente eles serão mostrados, né? Depois, quando voltar, quando tiver esse retorno da escola, né? E aí, falando dessas questões, como eu disse, tanto de quem tem acesso e aqueles que não têm esse acesso, né? Que muitas vezes se tem é um acesso com muito mais dificuldade, então são essas realidades que a gente vai encontrar lá na frente, né? Então, o papel no caso do psicopedagogo no futuro e o panorama da educação que a gente vê, a educação ela sempre passou por um processo de dificuldade, né? Principalmente nessa fase inicial. Isso não é de agora, a gente sabe disso, é um processo longo, né? Tiveram várias mudanças no decorrer desse processo, mas a gente sabe que tem uma defasagem grande, e aí eu volto a dizer, ainda assim mais especificamente no ensino público, né? Infelizmente, mas a gente sabe que tem, né, uma defasagem. Então, se a gente for pensar lá na frente, qual vai ser o papel desse profissional? Ele vai continuar atuando em parceria com esses profissionais da educação, com os professores, com a família. Então, é importante que cada um entenda aí o seu papel, e como você falou, e eu espero, né, que quando passar esse processo, exista sim uma valorização maior desse profissional da educação, desse professor que está ali dando conta dessa situação, né? Porque também não é fácil pegar o material didático e tentar esmiuçar tudo que está ali para poder colocar em aulas que são muito mais curtas do que o período normal, né? E a família entender que está sendo feito o possível, mas que também, se a criança não conseguir dar conta de tudo aquilo, que também será de alguma forma normal, porque, como eu disse, existem aí as instabilidades, assim como o adulto tem dias que não acorda bem, a criança da mesma forma, né? Então, a gente tem que pensar nessas duas situações e no futuro, esse profissional, o psicopedagogo, a função dele vai ajudar, né? Então, aqueles que forem em busca do profissional para poder fazer esse trabalho, o trabalho do psicopedagogo é ajudar tanto esses professores, né, a escola, quanto a família, para tentar juntos conseguir dar conta. Não será em prazo curto de tempo, porque a gente sabe que se porventura retornar às aulas em setembro, até o final do ano não vai imaginar que vai correr atrás do prejuízo e que não será dessa forma, né? Como eu disse, essa defasagem vai levar um tempo para conseguir dar conta, né? Mas claro que a ideia é que juntos, né? E o papel do profissional, no caso, no nosso papel de psicopedagogia, a gente também não trabalha sozinho, mesmo que seja em parceria com a família e com a escola, mas em casos em que a gente observa que são situações mais específicas para trabalhar, a gente também tem outros profissionais que entram aí, né? Fonoaudiólogos, neuropediatras, psicólogos, né? Que fazem esse trabalho todo. Então, é uma situação delicada que vai continuar acontecendo como já aconteceu, só que agora, como eu disse, com esse olhar um pouco mais minucioso, né? Por conta de toda essa situação que a gente vem enfrentando, muitas famílias, por não, de repente, conseguirem dar esse suporte, como eu falei, acabam achando que às vezes os seus filhos já estão todos, mãe, mas meu filho tem problema, meu filho não, né, não tá dando conta. Então, é esse olhar que a gente vai precisar ter com muito cuidado, né, para não sair por aí todo mundo dizendo que tem déficit de atenção, por exemplo, questões assim, né, porque é um momento delicado, né. É curioso porque o que vai, no meu ponto de vista, pegando a sua fala, a Sim, sensação que eu tenho é que tem mais uma variável aí na avaliação e no processo
de trabalho com o indivíduo com relação a possíveis problemas, né? Então, quer Uhum, dizer, sim. se não tínhamos variáveis suficientes em que pese a família, em que pese traumas, em que pese o próprio indivíduo orgânico, né? Em que Uhum, pese o campo social em que ele vive, a ambientação, essa coisa toda, né? Que já são variáveis é, complexas, né? sim, Agora sim, temos uma variável para saber e como foi sua quarentena, né? Porque nós sim. estamos falando, o termo quarentena dá a ideia da palavra 40, né? Só que a gente está Uhum, aqui com uma situação que as escolas pararam em março, né? Nós estamos exatamente. num trabalho que isso vai tomar genericamente todo 2020, né? Genericamente. Uhum, E sim, você tem vários tipos de escola, e eu posso falar com um pouco de propriedade por trabalhar diariamente com professores de diversos perfis. Então, assim, em escolas infantis, por exemplo, nós temos a situação de escola, que as escolas infantis privadas muitas vezes têm que dar um feedback para o cliente, né? sim, Ah, sim. o pai do aluno, né? Então, nesse sentido, eu tenho um repertório de informações que dá conta de escolas que estão incentivando os professores a terem aulas síncronas diariamente, escolas que, além disso, têm as atividades assíncronas. Uhum, Temos a questão dos pais em casa, que muitos não conseguem dar conta, por incrível que pareça. E por que eu digo por incrível que pareça? Porque, em tese, o pai deveria ser responsável, junto com a escola, pela educação, mas como nós sabemos o paradigma que vivemos, isso em grande parte está no papel, né? sim, E quando o pai está ali com a criança, com o pré-adolescente, é como se fosse, muitas vezes, não vamos generalizar também, né? Como se fosse sim, um over, algo mais, né? Então é muito sim. curioso, porque não está parametrizado o que está acontecendo nas escolas, e mais do que não está parametrizado o que está acontecendo nas escolas, que poderíamos supor que existia algum tipo de parâmetro, né? Nós temos um agravante que não está parametrizado o que está acontecendo em cada residência, em cada lar, em cada Exatamente, família, né? Então, exatamente. assim, Se eu a acho que gente, esse ponto é um ponto chave para você, não? sim, porque se a gente for pensar, mesmo agora, tendo esse ensino, quanto no retorno, como a gente estava falando, vamos pensar, como você disse, nessa situação de cada família. Existem famílias em que muitas vezes perderam algum ente familiar, né? Perdeu alguém ou alguém próximo, as famílias estão com medo, as famílias muitas vezes, algum responsável pode, já, né, nessa situação toda que teve, perdeu o emprego. Então, várias situações aconteceram aí, ou teve redução de salário, né? Ou situações que são autônomos e não conseguiram abrir o seu comércio ainda por conta da situação que a gente está vivendo. Então, quantas situações, né, que estão acontecendo desde que isso se iniciou, né, desde quando começou esse período, quantas situações acontecendo ao mesmo tempo dentro desse ambiente, né, e por conta disso, as famílias precisam dar conta, como eu falei, de todas essas demandas e ainda do ensino da criança, né? E pensando nessa criança também, porque por mais que a criança seja criança, ela vai querer brincar, independente do que está acontecendo no mundo, mas se o ambiente está um ambiente estressado, ansioso, preocupado, essa criança também sente, né? Ah, tem uma agitação naquela casa, essa criança vai sentir. Se ela está vendo que existe uma agitação, se a família não está conseguindo dar conta das questões que tem no lar, como que ela vai conseguir dar conta de ajudar essa criança, né? Então, assim, claro que é obrigação dela enquanto família, sim, né? Mas nesse momento é importante que a gente também tenha isso muito claro também, né? Porque sabendo que por conta dessas questões tem essa dificuldade. Então, o que eu vejo daqui para frente é esse desafio maior, porque aí a questão da escola ela não vai estar somente na questão no foco da aprendizagem, né? Vai estar no foco da acolhida, de entender, porque assim como as crianças também tiveram essas situações, os profissionais também tiveram, né? Então, afetou a todos nós, né, o que está acontecendo. Então, o professor ele vai chegar, claro que a preocupação dele e dos familiares é que isso se dê conta, mas é importante ficar claro, e para a família também, porque a gente, né, por experiência do dia a dia também, a gente escuta muitos relatos, mas eu tenho medo que meu filho perca o ano, né?
Mas independente de se isso retornar, se o retorno acontecer, de repente agora em setembro, em 3 meses também não será possível correr atrás do prejuízo, né? Não vai ser possível, né? E o desenvolvimento acontece por um processo. Então, claro que quando retornar, vai ter que ser feita aí toda uma avaliação diagnóstica para poder entender o que foi assimilado dessas crianças, né? O que essa criança conseguiu absorver nesse período que ela ficou, né, fazendo essas aulas remotas. E aí, em contraponto, como eu disse, aquelas crianças que nem tiveram acesso a isso, né? Então, entender também o que aconteceu nesse processo todo, né? Para saber de onde partir, né? Porque aí o professor vai conseguir, em cima disso, saber de onde que ele vai partir, né? Para o seu trabalho, né? E é curioso, para os desavisados, nós temos aí a implementação da BNCC. A Base Uhum, Nacional Comum Curricular, sim. para quem não sabe, ela teve uma mudança, e é uma mudança muito genuína no Brasil, é um orgulho de todo educador, né, a BNCC, Uhum, em termos gerais, pelo menos todos os educadores que eu converso, têm muito orgulho dela. uhum, Que a estrutura de educação no Brasil, ela não está mais prescrita por um ensino enciclopédico, e sim por um uhum, ensino por habilidades e por competências. O que significa isso? Significa que tão ou mais importante do que o aluno saber os fatos históricos é ele sim, refletir sobre eles e questionar. Por exemplo, exatamente. para falar de uma habilidade de uma capacidade. E aí, olha que doido, doutor, essa história. Se o pedagogo, no novo normal, né, no novo Uhum, normal, for medir o conhecimento do indivíduo, pode ser até que ele encontre algo em função do que o aluno teve de informação do uhum, currículo dito. sim, Agora, com relação às habilidades, às competências, se a criança, o pré-adolescente, ele já consegue se enxergar como indivíduo, é uma competência, uma sim, habilidade. Se ele sim, consegue refletir, se ver no lugar do outro, identificar qual é o espaço dele, o espaço do outro, o espaço de todos. A história, por exemplo, né? Quando você trabalha o conteúdo de história no ensino infantil, você não está apenas ligado a qualquer conteúdo enciclopédico que a minha geração, e talvez a sua também, aprendeu. Nós estamos implementando um novo modelo de educação decorrente de uma Constituição que é muito jovem, afinal, 88 uhum, foi, sim, é jovem, levou mais ou sim, menos 10 anos ou mais para esses documentos chegarem, para que a gente pudesse uhum, formar professores, para ser revisto isso, e hoje a sim, gente estamos numa fase, mesmo com outras questões de ordem política no Brasil, de outras complexidades, mas no sentido de implantar uma educação, no meu ponto de vista, transcendental e holística. E uhum, agora, não bastasse esta complexidade, nós temos uhum, aí, como um elemento a mais no repertório, a discussão das situações, foi o termo que você utilizou, que, inclusive, podem levar, não do ponto de vista técnico, mas eu vou usar essa palavra como uma metáfora, a traumas, né? uhum, Metáfora, estou usando sim, como sim, técnico da psicologia, da sim, psicopedagogia, sim, traumas que vão, de alguma maneira, influenciar os processos sim, individuais. Né? Então, sim. realmente temos aí um bom caldo, não? Sim, e se a gente for pensar, mesmo tendo esse retorno, ainda né, vai haver aí essas duas realidades, tanto o ensino presencial e o ensino remoto. Ainda serão duas realidades, né? Então, são situações aí que a gente vai realmente tendo que se adaptar mais, cada vez mais, né, para essa nova realidade que vem surgindo. E aí, como você falou, essa questão das competências, o que essa criança consegue identificar, e é por isso que eu falo, né, quando eu comentei da questão da família, a família fazendo esse trabalho, né, com a criança, entendendo que se, por mais que ela tenha lá todo um conteúdo para dar conta, mas se muitas vezes ela tem essa dificuldade, né, no ambiente familiar para dar conta disso, claro, como eu disse, é importante de repente que a família tente se organizar, fazendo uma rotina, tentando colocar isso como prioridade, né, dentro do que acontece naquele ambiente, mas é importante entender também que situações em que ela faz com essa criança no dia a dia vão desenvolver aí essas competências para que quando ela volte, por exemplo, ela consiga dar conta disso também, que vai servir, vai ser muito útil para ela. Então, por exemplo, uma brincadeira em família, onde a criança está ali fazendo um jogo que tem regras, ela entendendo a ideia de regras no jogo, ela vai levar isso para a vida dela. Né? Isso é uma competência que ela vai desenvolver para a realidade da vida dela, para a escola e tudo mais. Então, são
são situações, né, que a gente se depara, mas eu acho que quando você fala da questão do trauma, eu acho que é importante pensar na saúde mental dessa criança também, né, que por conta, como eu falei, além de todas essas questões que nós levantamos e que nós falamos aí, existe essa questão que a escola vai precisar, né, ter esse cuidado, ter essa atenção realmente, por conta dos próprios profissionais também quando retornarem, porque também estarão todos preocupados aí com a realidade, né, do que está acontecendo, né, assim como também dessas crianças, né. Então acho que a gente vai encontrar, ter pela frente aí, como você falou, situações onde a gente vai continuar se adaptando. O papel, como eu disse, tanto do psicopedagogo, mas tanto da educação quanto da família, será sempre, nesse sentido, sempre será o olhar para essa criança, entendendo, né, o que pode ser feito para melhorar esse desempenho dela, né, mas não deixando todos esses pontos que nós levantamos sem levar em conta todas essas questões, né? Então é importante, como você disse, a gente tem a estrutura toda, né, da BNCC para dar essa base e tudo mais, mas eu acho que independente disso, nesse momento a gente vai ter que ter esse olhar muito mais humano também, né, para poder conseguir dar conta desses processos, né? Você falar, eu pode falar. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, temos aqui 5 questões, eu acho que uma você acabou de responder. Temos aqui 5 questões, na verdade, 5 pontos, né, colocados por pessoas que estão participando da live. Mas antes, para quem está assistindo a gente, a Pérola vai estar conosco aqui na RS Educação, num curso síncrono, no dia 25 de julho, né? Ela vai estar trabalhando justamente psicopedagogia e os desafios de aprendizagem. Então, ela Sim. está reunindo todo o material para que os psicopedagogos, pedagogos, família, pais, possam ter uma visão abrangente daquilo que a gente tem que ter claro com relação à dificuldade de aprendizagem. Né? Sim. No dia 5 de julho, temos os detalhes aqui na nossa descrição desta live, para quem está assistindo, né? E vai ser um prazer ter, quem puder participar, vai ser um prazer ter conosco. Sim, será uma honra. Que venham todos. Né? Muito bom. Sim. E, inclusive, muita satisfação em parceria sobre a parceria com o Espaço Logos. Nós que E eu agradecemos. vou citar aqui algumas questões, até por conta a gente tem que controlar nosso tempo, mas eu vou Sim, citar algumas questões e eu vou tomar a liberdade de comentar algumas que já foram sim. respondidas, já foram tratadas, tá bom? Tá. Sim, claro. Você acabou de falar da questão da saúde mental, e a nossa querida Bruna Macedo, que é uma professora, pedagoga, e também agora se formando em psicopedagogia, né, Bruna? Legal. Ela comenta que acha que é importante nesse momento não é perder o ano, mas Sim, é importante a saúde mental da criança e da família. Então, eu acho que é um sim. ponto que você acabou de comentar, né? Sim, e eu acho que é importante só acrescentar do que eu falei rapidinho. Essa acho que é uma grande preocupação, né, que a gente tem enquanto profissionais dessa área da educação, porque, né, nós psicopedagogos somos dessa área também, pensando nisso, porque o que a gente tem que pensar? Que se a criança ela não está bem, né, emocionalmente ou em qualquer âmbito, ela não vai se desenvolver bem, né? Então essa criança ela precisa estar bem para que aconteça esse desenvolvimento da aprendizagem, né? Então acho que por isso quando eu falei dessa questão desse olhar, né, mais humano aí, com mais atenção, né, mais delicado e no sentido da delicadeza na sensibilidade mesmo, sabe? Mais sensível com relação a essa criança mesmo, né? Né, perfeito. É isso, né? Ter um olhar individualizado e sensível, né? Sim, E, e tem uma questão aqui que eu acho que você também respondeu lá atrás, que no retorno a presença de uma equipe multidisciplinar nas escolas será imprescindível, né? Então, sem dúvida. esse ponto é chave também, né? Exatamente. No caso das escolas, independente, se for no caso, como eu falei, escolas privadas, tem essa questão, né, de ter esse contato talvez até mais direto com a família, de chamar, como eu disse, aquelas crianças que já têm um histórico, né, que já apresentavam um histórico aí de dificuldades, de questões que tinham essas dificuldades que não conseguiam acompanhar o ano letivo, que de repente já tinham levantado essas questões para a família. Então, fica muito mais evidente. Então, geralmente, as escolas elas acabam chamando essa família para poder fazer o encaminhamento, né? Pedir para que busque um profissional para ajudá-la. E aí, no caso, buscando um psicopedagogo, como eu disse, aí é onde a gente vai conseguir observar, fazendo uma avaliação em cima né, com essa criança, para poder entender se é necessário buscar aí outros
profissionais para poder ajudar, né? E tanto na escola pública, por mais que tenha essa dificuldade, às vezes, de ter esse contato, de repente, da família buscar, mas aqueles que são interessados e que realmente, na medida do que conseguem fazer, né, também vão buscar para poder conseguir ajudar essas crianças aí que têm essa dificuldade, que não estão conseguindo acompanhar o ano. Então, é aquilo que eu falei. Agora, depois que passar esse processo, claro que terão aí essas dúvidas, né, de saber se realmente aquelas crianças que até então não tinham levantado nenhuma hipótese, pode ser que elas apareçam aí por conta desse período. Mas aí é onde, né, o nosso papel vai acontecer para poder ajudar realmente, para poder direcionar e para poder, né, porque nas escolas, em algumas escolas já tem, né, profissionais, tanto psicopedagogos ou psicólogos, que fazem esse trabalho também para poder auxiliar essas famílias. Mas aquelas que não têm, a gente tem, falo pela experiência, muitos professores e muitas coordenadores de escola que têm esse olhar atencioso e aí consegue, mesmo não tendo um profissional lá para poder auxiliar, mas consegue ter esse diálogo com a família para fazer esse encaminhamento, exatamente. O que é ótimo, né? Uhum, perfeito. A gente tem uma questão aqui do nosso padrinho, o padrinho da RS Educação, se chama Vladimir Irigoyen. Vlad, obrigado por estar aqui Vlad, presente. Eu obrigada, Vlad. creio que ele é o nosso parceiro. Ele está conosco desde o Conheço. começo da Educação. O Vlad, eu acho que é quem fez a ponte para a nossa parceria, para a nossa amizade. Exatamente. Sim. É o embaixador, padrinho, amigo e sócio oculto da RS Educação, né? E eu agradeço. Né? Então, assim, antes de mais nada, uma homenagem a um grande professor, uma pessoa que Sim. praticamente Excelente dedicou a vida à profissional, né? educação. Sim, Exatamente, está aqui conosco. E o Vlad comentou aqui conosco que ele entende que para a criança não é fácil reconhecer os espaços. Para sim, ela, espaços institucionalizados são diferentes. Então, sim, assim, ele já coloca na própria questão um germe da resposta, né? Que é sim, a sim. questão que nós comentamos no começo da nossa conversa, da dificuldade relativa à educação fora do espaço institucionalizado, né? Exatamente. A criança, ela, como eu disse, a semana inteira ia para a escola, no final de semana eram os 2 dias que ela tinha de folga para ficar em casa. Agora não, esse ambiente virou, né, esse ambiente de estudo. Os recursos que ela tem, que ela utiliza como estudo, eram os recursos que ela tinha de momento de lazer. Então, se ela utiliza o celular hoje para assistir uma videoaula, ou algum, né, que ela precisa, sendo que antes o celular era apenas para ela usar como um joguinho que ela ficava. Então, é difícil para a criança conseguir dar conta, né, de diferenciar essas questões, né, como ele falou, tanto do ambiente quanto dos recursos que ela está usando, né. Então, a gente escuta, como eu já escutei relatos de mãe, poxa, mas está difícil fazer ele ficar sentado e conseguir prestar atenção e conseguir estudar, né. É uma realidade complicada também, né, para a criança, como nesse ambiente, nessas mudanças todas, como eu falei, tem uma dificuldade grande nesse sentido, porque ela foi privada daquilo tudo que ela fazia, né, daquele ambiente que ela tinha o convívio, que ela tinha o momento de brincar, e que ela tinha as relações ali com seus pares e tudo mais, e aí elas têm que ser obrigada a dar conta de uma responsabilidade que ela não está preparada, né, porque de alguma forma, por mais que tenha o auxílio de um adulto, mas é uma responsabilidade para ela estar ali e tendo que dar conta daquilo sozinha naquele aparelho, em frente àquele aparelho, como eu disse, que até então era utilizado para um momento de diversão, e agora ele é utilizado como uma fonte ali de estudo, né? E aí, muitas vezes, por ficar muito tempo nessa fonte de estudo, depois tem essa dificuldade, não, então vamos limitar um pouco para você usar isso enquanto brincadeira, porque você já ficou muito tempo na frente da tela. Então, tem essas dificuldades que as crianças estão enfrentando também, né? Então, por isso que eu falo que é um momento de um olhar muito delicado com relação a isso, né? Porque para as crianças realmente isso não é fácil, né? Tendo que se adaptar com todas essas mudanças aí, realmente é bem, bem complicado. Sim. Ó, temos duas questões e precisamos encerrar daqui a pouquinho. Se Ah, não sim, encerrarmos, quem vai encerrar vai ser o Instagram. Então, eu é vou verdade, tentar ser bem breve. Eu claro. vou, eu vou tomar a liberdade de comentar uma professora, que eu não peguei aqui o nome, que ela fez um comentário interessante. Na sequência, tem uma questão aqui do EAD que eu gostaria de comentar e, naturalmente, a gente trocar uma figurinha. Então, Claro. sou um professor e mãe e estou tendo muita dificuldade em dar conta das minhas atividades pedagógicas e das aulas do meu filho. Espero que volte logo,
né? Então, eu Sim, acho que isso tem a ver com a rotina de boa parte das pessoas, sim, mesmo quando não professoras, né? Então, é um sim, apelo até sim. de uma professora e mãe. Exatamente, porque aquilo que eu falei, assim como é a realidade dessas crianças, é a realidade também de muitos profissionais que são professores e estão passando pela mesma situação, né? E dar conta disso, até porque se a gente for pensar, os profissionais da educação, eles têm os seus horários estipulados, e às vezes coincide o horário que ele precisa dar aula com o horário referente também a que a criança precisa estudar. Então, é uma demanda complicada para dar conta, né? E não é realmente não é fácil. É Sim, verdade. Depois se identifica aqui a professora que fez esse comentário para que a gente possa mencionar. E tá tem uma joia. última questão que eu gostaria de começar o comentário, que muito orgulho, muito obrigado por estar aqui presente, o perfil de pai para filho oficial. Obrigado Ah, por estar aqui conheço. assistindo nossa live, né? Muito Uhum, obrigado, é um perfil muito interessante. sim. E comenta aqui que o EAD já era tendência antes da pandemia. A questão é que o Brasil está gateando quanto a esse processo. O novo normal aqui vai demorar para se adequar. Eu queria só comentar, iniciar essa derradeira e última Sim, questão, por motivos sim, já explicitados. sim. A questão, eu sou muito honesto, muito franco, quem me conhece, eu sou um professor que, embora atuo como educação há quase 10 anos, cerca de 10 anos, Uhum, sou superior, eu tinha muito preconceito com EAD, tá? uhum, Eu acho que a questão do tete a tete, desse contato, dessa dialogia é essencial, tá? sim. Agora, um dos pontos que são importantes a gente ter claro é que a presença da internet mesmo, da internet, do acesso remoto para as Uhum, pessoas no Brasil, é um elemento que está totalmente conectado com a desigualdade brasileira, ou seja, não é que eu tenho pouco, eu tenho muito EAD, né? Eu tenho essa tendência que ela otimiza custos, a transmissão da uhum, educação, sobretudo para o nível médio superior, né? uhum, É óbvio que pensando em instituições privadas, não precisa pensar muito, né, gente? Que eu posso, através dessas ferramentas, essas tecnologias de informação e comunicação, ao invés de ter uma sala para 30 alunos, posso ter uma sala para transmitir para muito mais alunos. Então, nesse sim. sentido, existe uma tendência do ponto de vista de business, até propriamente dito, né? Uhum, E é óbvio que não apenas do business, porque existem várias possibilidades para serem exploradas na educação à uhum, distância, à medida em que você pode trazer um outro repertório de possibilidades para o incentivo sim. no ensinar, no aprender, né? E tem um Uhum, elemento chave que pouco se comenta no Brasil, e eu gostaria de chamar a atenção desse elemento para que eu possa dar a palavra para a Pérola, que é o seguinte, gente, a internet é um meio, não tenha dúvida disso, mas é um meio que ela, em grande parte, é sustentado pela verba publicitária, tá? Em grande parte, tá? E uhum, assim sendo, a própria presença da internet em todos os rincões do Brasil, como acontece com a TV, por exemplo, ela também seja uma concorrência com a própria TV. E uhum, aí, não se esqueçam que no Brasil, os meios de TV e rádio, radiodifusão, eles são concessões. E uhum, muitas famílias importantes, talvez, uhum, talvez, tá? Não queiram a presença de um concorrente, né, nesses rincões que estão aí pelo Brasil, tá? uhum, Então, a questão do EAD passa pela distribuição da internet, que por sua vez passa pelo sistema de distribuição de comunicação no Brasil, em que uhum, pese 60% ou algo próximo de 60% das verbas publicitárias vão para o meio TV, tá? uhum, Então, temos aí estados que têm um desenho muito parecido com uma capitania hereditária, e assim o são porque as famílias tradicionais ali estão, que muitas vezes são estados que você tem ali o domínio dos meios das distribuidoras de televisão através de famílias muito antigas, tá? uhum, Quero ser leviano, mas são indicadores. E, uhum, portanto, a internet talvez não seja tão interessante, ou pelo menos até que essas famílias ou essas pessoas que dominam esses meios de comunicação não tenham o domínio desses meios também. E aí o que acontece? A internet e a distribuição, sobretudo pública,
ela passa em parte por isso, tá? Então, assim, a gente tem que ter uma DR muito grande com relação ao EAD, levando em consideração problemas estruturais da questão do Brasil, em que pese a própria desigualdade e a sua Sim, expressão no acesso às tecnologias de informação e comunicação. Pérola, tu sim. comenta essa ideia e já estamos encerrando. Sim, será breve. Desculpa. Imagina, eu acredito que a gente está vivendo um novo momento, né? Se já existia essa possibilidade do EAD acontecer, eu acho que agora cada vez mais também isso se tornou muito mais claro, né? Eu acredito que antes as pessoas tinham uma preocupação também de que o fato de ser EAD muitas vezes não seria um curso tão bom ou que seria com uma quantidade de conteúdo suficiente para que pudesse se ter uma boa formação, né? Mas eu acho que buscando bons lugares, como por exemplo a RS, a gente nessa parceria agora, né? A ideia, eu falo por essa experiência realmente, né? Eu falo enquanto profissional que garanto que da minha parte, né? Enquanto ministrando um curso, claro que vou fazer o possível para que seja da melhor maneira possível, né? Então acho que é importante buscar lugares sérios para fazer esse AD, sabendo que terá ali, mesmo sendo à distância, mas que serão cursos que você vai conseguir ter embasamento, né? E para tirar um pouco, desmistificar um pouco essa ideia de que o EAD são cursos breves, então não terá de repente todo o conteúdo necessário, uma formação adequada. Então, acho que sempre existia um pouco dessa ideia com relação ao EAD também, né? Então, acho que nesse momento agora que a gente percebeu o quanto foi bom para nós, né? O quanto, na verdade, foi o recurso que nós tivemos aí. Então, acho que é Sim, importante, né, mudar um pouco dessa ideia, né? Então, acho que acredito eu que as pessoas acabaram de alguma forma, e se não estão pendendo para mudar, né, e vendo com outros olhos, né, com bons olhos, inclusive, essa ideia do EAD, né? Então, assim, espero, e inclusive estaremos aí dia 25, hein? Conto com vocês. maravilha. Ó, é só pegar aqui na descrição, não sei se é desse lado ou desse lado, mas a gente tem aqui o link para quem se interessar em fazer esse Claro. curso com a Pérola. É um curso com Uhum. certificado de curso livre, tá? Sim, Nós estaremos dando uma atividade síncrona, ou seja, você não está ao vivo com ela está sim. preparando um material para isso, material de apoio, né? Que Uhum. vai dar um repertório para todo mundo que, de alguma maneira, seja por conta da família, seja por conta de ter um filho ou alguém Sim, que tem uma relação com o processo de educação, seja para sim, aqueles que formalmente estão atuando na educação. sim. Essa é a ideia. Pérola, dia 25, estamos aqui com você. Muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando religiosamente, né? Fomos muito pontuais. Sim, Obrigado a todas e todos pelas ideias, pelos todos os comentários que foram colocados aqui. sim. Quero agradecer. Obrigada pela oportunidade também. Para quem eu tinha visto aqui alguns comentários, quem quiser saber um pouco mais também do nosso trabalho, é o @espaço logos, né? Que nós temos lá o nosso Instagram. Quem de repente ficou alguma dúvida com relação ao que foi falado, pode mandar mensagem para nós, né? Que se tiver alguma dúvida, alguma questão que queira entender melhor, pode entrar em contato com a gente, que com muito prazer a gente vai responder. E obrigada, Sérgio. Nos encontramos dia 25, né? Aguardo todos, espero que essa live tenha, a minha fala, enquanto representante do espaço, né, do Espaço Logos, tenha sido de grande proveito para quem nos ouviu, né? Agradeço a todos que estão aqui, amigos, familiares, a todos que participaram. Então, fico muito feliz. Obrigada. Acabou, gente. Acabou, de verdade. Obrigada. Entrou o Instagram. Tchau. Tchau.